revelado o plano maligno de meu marido, um milagre transformador que mudou minha vida para sempre. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, em uma terra onde a sabedoria e a insensatez frequentemente se cruzavam, vivia Abigail, mulher de Nabal, um homem de negócios que habitava em Maom, perto de Carme. Nabal era conhecido por sua brutalidade e arrogância, enquanto Abigail se destacava por sua beleza e principalmente por sua sabedoria. Em sua casa, a luz da sabedoria de Abigail se via ofuscada pela tolice de seu marido, um homem que não conhecia a generosidade e o temor do Senhor. Certa noite, enquanto os pastores de Nabal dormiam sob o céu estrelado, desfrutando da proteção de Davi e de seus valentes guerreiros, Abigail foi acometida por uma inquietação profunda. Soube que Nabal havia se recusado a retribuir o favor de Davi, que havia guardado seus rebanhos e oferecido proteção em tempos de grande necessidade. O coração de Abigail, já pesado pelas ofensas diárias que sofria, temia pelo pior. Davi, ungido do Senhor e futuro rei, possuía um espírito justo, mas também era homem de guerra e vingança. Com o coração acelerado, Abigail sentiu a urgência da situação. Não poderia permitir que a insensatez de Nabal destruísse sua casa. Em sua mente, um plano começou a tomar forma. Ela mandou chamar suas servas e, com mãos ágeis, começou a preparar uma oferta para Davi. Pães, frutas secas e vinho, uma generosidade que poderia apagar a ira do rei em potencial. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O caminho até Davi não era apenas físico, mas um labirinto de perigos. Mas a determinação de Abigail se solidificou. Ela não havia sido criada para se acovardar diante da adversidade. Quando finalmente se aproximou do acampamento de Davi, ela, com a graça de uma rainha, se prostrou a seus pés. Meu Senhor, não coloque sobre si o peso da culpa que não é sua. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Meu marido é insensato e eu não sabia do que ele tinha feito. As palavras de Abigail, dotadas de sabedoria e humildade, tocaram o coração de Davi. Ela apelou à misericórdia dele, oferecendo não apenas os presentes, mas também a esperança de que ele pudesse ser guiado em sua justiça por Deus. Enquanto Davi escutava, a tensão no ar mudava. Ali estava uma mulher em busca de redenção, não apenas para si, mas para sua família, e até mesmo para Davi, que em sua ira estava prestes a cometer um erro. Diante do apelo sincero daquela mulher, Davi hesitou. A mão de Deus parecia estar sobre Abigail, guiando suas palavras e transformando planos de vingança em um diálogo de esperança. Mas o que aconteceria se ela não conseguisse convencê-lo? O dilema pairava como uma nuvem sobre eles. O futuro de Abigail ainda se mantinha em uma balança incerta. O que Deus tinha preparado para esta mulher de fé em meio à tempestade da insensatez? A resposta, uma intercessão divina, aguardava na sequência dessa história, enquanto as portas do destino se abriam para desvelar um plano maior do que todos poderiam imaginar. Naquele instante sagrado, enquanto as palavras de Abigail ecoavam no silêncio da noite, Davi sentiu como se um véu estivesse sendo levantado de seus olhos. Os presentes que a mulher trazia não eram apenas comida.
Eram também um símbolo de um coração que buscava pela paz e reconciliação. Ele podia perceber a franqueza e o desespero em sua voz, uma súplica que reverberava não só em seus ouvidos, mas também em sua alma. Vivamente o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, respondeu Davi, enquanto seus pensamentos se entrelaçavam com a sabedoria divina e o temor do Senhor. Se você não tivesse vindo ao meu encontro, não teria deixado ao amanhecer um só homem da família de seu marido. A ira em seu coração começava a esfriar como o sol que se levantava no horizonte, trazendo consigo uma nova luz, uma nova perspectiva. Abigail, ainda prostrada, agradeceu com um verdadeiro reconhecimento de que a salvação não vinha de suas ações, mas da graça que vinha sobre os justos. Meu Senhor, que suas palavras sejam um reflexo do favor que o Senhor concede aos fiéis. Que a sua casa tenha a bênção do Altíssimo e que você seja um homem segundo o coração de Deus, declarou ela com uma gratidão ardente. A visão de Davi, embora ainda turvada pelas emoções passageiras, começava a clarear. Ele sempre soube que a misericórdia era preciosa, mas naquele momento pôde sentir a santidade dela em seu coração. Havia algo mais no ar daquela noite, uma sensação como se a presença do Senhor estivesse intoxicando o ambiente. Davi percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas suas vidas. Havia o plano soberano de Deus sendo revelado em cada ação deles. Vá em paz, ele disse, aliviado por sua intervenção. Estarei disposto a não reter mais rancor, e o Senhor a recompensará por suas boas ações. Um alívio inexplicável se estabeleceu na correria de suas emoções. Enquanto Abigail retornava para casa, o mais profundo dos sentimentos a envolvia, não apenas pela libertação do caos, mas pela certeza de que havia colaborado para um desígnio maior. E ao chegar em sua casa, encontrou Nabal embriagado, jogado sobre a mesa, sem reconhecer o perigo que houvera ameaçado sua família. O coração de Abigail jazia pesado, mas a esperança pulsava em sua alma. Na manhã seguinte, a luz do dia trouxe consigo a verdade que Nabal tão teimosamente ignorava. Ao ouvir das ações de Abigail, que havia atuado em sua defesa, sua fúria não conheceu limites, embora a insensatez dele o impedisse de ver a realidade diante de seus olhos. Ao ver o descontrole do marido, Abigail se lembrou de suas palavras que permaneciam ecoando. O Senhor tem um plano, mesmo quando os homens desconsideram a sua vontade. Assim, o susto foi grande quando, após dias de embriaguez, Nabal teve um ataque de coração, sabendo que toda sua insensatez não poderia mais empunhar o domínio sobre os destinos que o cercavam. Sem dúvida alguma, Davi, o ungido do Senhor, havia sido guiado para tomar decisões baseadas em princípios divinos, e o papel de Abigail era mais que uma intervenção. Era a realização do propósito eterno de Deus, que se destaca mesmo em meio à iniquidade. Neste enredo de transformação, a vida de Abigail estava prestes a mudar para sempre. E enquanto os planos de Nabal se desfaziam, os de Deus tomavam forma visível e poderosa. Como ensina a Escritura, aquilo que o Senhor tiver em mente, isto se cumprirá. Isaías 14:24. E o que Abigail não sabia era que a sua parte na história a levaria a um cumprimento maior. O selo não apenas esposa de Davi, mas uma parte essencial da linhagem real, que um dia geraria um rei, cuja soberania e reino jamais terão fim. Ao refletir sobre a graça que a alcançava, seu coração pulse acelerado por aquilo que o Senhor estava prestes a revelar. Será que seus olhos veriam a plenitude da promessa de Deus? Nos dias que se seguiram ao trágico colapso de Nabal, um clima de incerteza pairava sobre a casa de Abigail. Ela não podia deixar de se sentir tomada por uma mistura de alívio e pesar. O peso da responsabilidade agora recaía sobre seus ombros, e um novo capítulo de sua vida parecia prestes a se desenrolar.
Enquanto a dor da perda se infiltrava em seu coração, o Senhor tocou Abigail de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Em uma manhã clara, com os raios de sol derramando luz sobre seu lar, suas servas a procuravam, exceto por uma que trazia uma mensagem inquietante. Abigail, disse a serva em voz baixa, os homens de Davi estão se aproximando. Eles falam sobre seu marido e não consigo compreender a razão. No instante em que a serva mencionou Davi, o próprio nome ecoou pela mente de Abigail. Uma mistura de temor e expectativa fervilhou dentro dela, lembrando-a das últimas palavras de Davi. A sua decisão em não retirar a espada da bainha, uma ação que teria trazido morte e destruição. Agora parecia um jogo divino de peças, onde cada instante era dirigido pela mão soberana de Deus. A intuição de Abigail, guiada pelo Espírito, a conduziu a preparar um banquete, uma expressão de hospitalidade e respeito. Isto é o que me foi ensinado, pensou ela, que o Senhor é a fonte de toda a paz, e se ele trouxe Davi até a porta da minha casa novamente, então que seja feita a sua vontade. Os homens que foram enviados por Davi a procurá-la percebiam que havia algo singular sobre a mulher que agora se preparava para recebê-los. Eles relatavam a este último sobre a grandeza da beleza e sabedoria de Abigail. Ao chegarem, foram recebidos calorosamente, sentindo uma força indiscutível que irradiava dela. Ao cair da tarde, enquanto os homens estavam sentados e compartilhando a refeição, Davi, que observava de longe, sentiu em seu espírito a certeza de que Abigail, a mulher de Nabal, poderia de fato ser o espírito confiante e sábio que ele necessitava. Ele estava prestes a entender que mais do que um gesto de gratidão ou reconciliação, o que Deus estava planejando para eles era a consumação de um divino propósito. Vá e traga-a a mim, ordenou Davi a seus homens, e a mensagem foi feita a Abigail, que apesar de relutâncias naturais, seguiu o chamado. Quando ela finalmente se viu diante de Davi, a presença do Senhor era palpável. Eu sou a serva do Senhor, ela declarou. Não com timidez, mas com a coragem que vem de quem conhece seu Criador. Isto só é possível por sua graça. Estou disposta a seguir seus passos, mesmo quando o caminho é desconhecido. Davi, notando a profundidade de suas palavras, sentiu seu coração aquecer. Não buscarei de você mais do que você pode dar. Ele respondeu, mas vejo em você aquilo que muitos não entenderão, a capacidade de transformar a iniquidade em bênção. Que assim como o coração de seu falecido marido endureceu, o seu seja leve, cheio de fé. Desta união inusitada e do encontro inesperado, a semente da esperança começou a florir. Nos dias que se seguiram, eles se tornaram mais que aliados. Juntos, tornaram-se instrumentos escolhidos nas mãos do Senhor. E enquanto a vida tomava um novo rumo, os céus estavam, sem dúvida, preparando um desdobramento glorioso. Abigail não apenas se tornaria esposa de Davi, mas seu espírito de força e fé também germinaria promessas que ecoariam através das gerações. A revelação final estava à espreita, mesmo em meio à incerteza, enquanto olhando para o infinito, compartilhava a visão do Senhor, ela ouviu em seu coração. Através de você, as gerações conhecerão um rei que em tempos distantes reinará com justiça e retidão. Abigail ainda não compreendia a totalidade do que estava para acontecer, mas as portas do destino divino começavam a se abrir diante de seus olhos. Quem poderia imaginar a grandeza do plano de Deus que se desdobrava diante dela? As promessas divinas não eram meramente palavras, eram a realidade de um futuro que estava prestes a se manifestar. Com a união selada como um laço divino, Abigail descobriu que a jornada ao lado de Davi seria muito mais do que o simples entrelaçar de suas vidas.
O Senhor, em sua infinita sabedoria, conduzia cada passo que eles davam, permitindo que o propósito celestial se manifestasse em meio aos desafios. Enquanto os dias se transformavam em semanas, as sombras de Nabal desapareciam lentamente, dando lugar à luz da esperança. Junto a Davi, Abigail começou a compreender não apenas sua própria força, mas também a necessidade de discernir a vontade do Senhor. Uma noite, enquanto olhava para as estrelas que brilhavam intensamente no céu, Abigail sentiu uma inquietação em seu espírito. Precisava orar e buscar a direção de Deus. Ó Senhor, Tu que conheces os corações dos homens, orou ela, revela-me a Tua vontade, conduz este novo caminho que me foi dado e aquece a minha alma para enfrentar tudo o que vier. Sentia uma paz, mas também uma visão turva de relações futuras que poderiam ser testadas pela provação. Enquanto isso, Davi se preparava para enfrentar o desafio de Saul, o rei que havia se tornado seu perseguidor. A sede de vingança de Saul crescia, mas a determinação de Davi em manter a integridade e a fé em Deus também aumentava. Davi procurava se manter firme à palavra profética que havia recebido, que um dia estaria no trono de Israel. Os rumores sobre o destino de Davi se espalhavam rapidamente. Ele se tornara uma figura de esperança para muitos, mas também um alvo de raiva na corte real. E a cada dia, Abigail sentia em seu coração a luta de Davi, sabendo que, como sua rainha e apoio, seu maior papel seria encorajá-lo a buscar o Senhor, mesmo em meio a ameaças iminentes. Certa noite, enquanto os destroços da guerra ecoavam ao longe, Davi, em agonia, se retirou para orar. Senhor, que serei eu? Questionou em sua angústia. Como poderei lidar com o peso que isto traz? Até quando ficaremos assim? Em espírito combalido, Davi buscava consolo, sua voz ecoando nas colinas como um lamento. Abigail notou a tensão crescente, e na manhã seguinte, ao se aproximar de Davi com um bálsamo de palavras, ela exclamou, Amado, não te abates. O Senhor é teu refúgio e a luz dos nossos dias. Ele não te abandonará, pois o que ele deu nunca será retirado. Assim, em momentos de oração congregada e diálogo fervoroso, ambos começaram a perceber que Deus preparava algo ainda maior. Em um sonho, Abigail viu um exército de anjos cercando Davi, prontos para defendê-lo de qualquer ataque. A visão era clara e, embora não a compreendesse totalmente, a certeza de que havia um propósito maior a esperá-los encheu seu coração de esperança. Vem, Davi, disse ela certa manhã, quando uma nuvem de inquietação se abateu sobre ele. Sabe que o Senhor preparou um caminho que não pode ser visto aos olhos carnais. Estamos guiados por sua mão. Olhe para tudo o que ele já fez. Davi, sentindo o poder das palavras de Abigail, lembrou da promessa de Deus, a lembrança de que reinará sobre um povo. As palavras dela foram como um reavivar do espírito. Assim, Davi levantou-se, determinado a buscar uma vez mais a face de Deus. Por outro lado, rumores começavam a surgir sobre Saul e seu crescente desespero à medida que sua saúde mental se deteriorava. As forças de Davi estavam prestes a se enfrentar com a verdade devastadora, a escolha de um rei empreendedor e a fúria de um rei caído. Porém, ainda havia um mistério diante deles. Abigail, perspicaz como sempre, sentia que o plano de Deus ia além da realidade em que viviam. Mas, ó Senhor, ponderava, o que tu estás escondendo nas dobras do destino? Quais as alianças que se formam enquanto aguardamos a tua intervenção? Assim, a aventura da vida que os esperava prometia ser mais intensa e transformadora do que poderiam imaginar. Em cada súplica, cada lágrima e cada riso, um novo propósito começava a se revelar. A reconciliar o que parecia fragmentado, o grandioso desdobramento da soberania de Deus estava prestes a transformar não só suas vidas, mas o futuro da nação de Israel.
Como em um sussurro no vento, uma resposta começava a se formar nas entranhas do tempo. Enquanto um reino chega ao fim, outro recomeço também está por vir. Fiquem atentos, pois em meio ao caos, o destino dos escolhidos se cumprirá. E Abigail e Davi continuaram a buscar ao Senhor, determinados a permanecer firmes diante da tempestade crescente que se aproximava. O clima em sua fortaleza estava carregado de tensão, pois os espiões de Saul estavam em toda parte. Os rumores de traição e conspiração pareciam se solidificar a cada dia que passava. Em uma manhã, enquanto Abigail preparava um banquete em honra de Davi e seus homens, um mensageiro chegou de súbito, trazendo novas alarmantes. Abigail, minha senhora, venho com notícias de que Saul, perdido em sua ira, busca a vida de Davi com um exército poderoso. O tom de voz do mensageiro reverberou como um trovão no coração de Abigail. Apressando-se para encontrar Davi, Abigail entrou na caverna onde ele se retirava. Ao vê-lo, uma onda de preocupação a envolveu. Amado, o Senhor tem algo a te revelar. Não se deixa abater pela fúria do rei. Lembra-te de que o Senhor tem um plano, mesmo quando a noite parece mais escura, disse ela com firmeza. Davi, ainda lutando contra a pressão da iminente perseguição, ergueu os olhos, buscando conforto nas palavras da mulher que se tornara seu escudo e fortaleza. O que farei, Abigail? Como poderei escapar da mão do inimigo? Questionou ele, a ansiedade pesando em seu coração. Confia no Senhor e em suas promessas. Ele é o nosso refúgio. Estarei ao teu lado. Respondeu Abigail, determinada a ser a voz da esperança em meio ao caos. Naquela noite, enquanto a clareira se iluminava por um luar sublime, Davi buscou novamente ao Senhor. Com a voz entrecortada, orou com fervor. Ó Deus, guia-me em teus caminhos, pois aqui estou, ansioso e sem direção. Revela-me o que desejas que eu faça. Diante de sua súplica, o Senhor enviou um sonho a Davi, onde uma voz suave se fazia ouvir. Eu sou teu Deus, que te escolheu para este propósito. Levanta-te e aguarda, pois os ímpios não permanecerão. Teus passos estão firmados em minha palavra. A salvação vem da minha mão. Quando a alvorada raiou, Davi despertou revitalizado. A ansiedade que lhe oprimia desaparecera, substituída por um novíssimo vigor. Abigail, a roupa que o Senhor veste seus servos é a armadura da fé. Sinto que algo se aproxima, compartilhou ele com entusiasmo. Abigail, percebendo que suas orações estavam sendo respondidas, sentiu sua fé se reavivar. Então vamos, meu amor. Que tudo que esteja oculto venha à luz. Que os planos malignos de Saul sejam revelados, pois, de acordo com ti, tudo será exposto. Disse ela, segurando firmemente as mãos dele. E enquanto os dois buscavam o Senhor juntos, a liderança de Davi começava a influenciar outros ao redor. Os homens, atraídos por sua coragem e fé, aumentavam em número, formando um movimento de lealdade não só a Davi, mas ao próprio Deus que ele adorava. Entretanto, o plano de Saul se intensificava. Uma emboscada era montada nas montanhas em busca de Davi. Uma questão de minutos poderia decidir o destino do futuro de Israel. Davi, percebendo a movimentação, fez o que era necessário. Enviou seus homens para espiar. Que o Senhor nos guie, exclamou Davi, quando soube que os homens de Saul estavam mais próximos do que jamais. Um confronto se aproximava, e a incerteza envolvia os corações dos fiéis seguidores. Quando menos esperavam, uma visão aterradora tomou conta de Davi. Ele viu os esforços de Saul sendo orquestrados pelo desespero e pela dor, mas também notou algo incomum. Um plano maligno se desenrolava sob a superfície. Abigail, creio que o Senhor nos guarda de uma grande armadilha que poderíamos estar prestes a enfrentar.
Olhando nos olhos de Davi, Abigail sentiu um misto de temor e esperança. Então, amado, este é o momento que sonhávamos em nossos corações. O plano de Deus será revelado, e os ímpios conhecerão a sua justiça. Assim, com a luz do amanhecer exposta, o campo de batalha se preparava. Não seria apenas uma luta física, mas um confronto espiritual de significados profundos que moldariam o futuro de Israel. E no silêncio que precedeu a tempestade, no profundo recessos do coração de Abigail, uma nova revelação começou a despontar. Ó Senhor, Tu que controlas os destinos, que novo mistério estás prestes a desvendar em meio a tempestuosos conflitos? A resposta estava prestes a se manifestar, e a fé de Abigail e Davi seria testada como nunca antes. Davi e Abigail se encontraram em um dilema profundo, suas almas pesadas por ansiedades, mas suas esperanças firmes em um Deus que já havia se revelado como o protetor dos oprimidos. Com a notícia de que Saul se aproximava com um exército considerável, seu coração ardia em fervor. Decididos, conversaram com seus homens, preparando-os para o que estava por vir. "Homens de Israel!" bradou Davi, levantando a voz na caverna que servia de abrigo. "Não temais, pois somos guardados por aquele que é a nossa força. O Senhor é conosco, e não tememos o exército daquele que se opõe a nós. Amanhã enfrentaremos a tempestade, mas saibam que a vitória pertence ao nosso Deus." Suas palavras ecoaram pelas paredes da caverna, e um fervor novo se acendeu nos corações de seus seguidores. Na calada da noite, enquanto os homens preparavam seus espíritos para a batalha, Abigail isolou-se por um momento para buscar ao Senhor em oração. Com a alma inquieta, clamou: "Ó Deus de Israel, que conheces os planos dos corações, revela a verdade nesta noite. O que é que está prestes a ocorrer, que eu possa ser a porta da esperança e não do desespero?" Enquanto ela orava, uma visão surgiu diante de seus olhos. Viu uma bruma espessa encobrir o campo, e no meio dela um altar sagrado, elevado. Foi como se uma voz sussurrasse em seu espírito: "Dúvida e temor não têm lugar aqui, mas a fé e a adoração vão à frente." Quando a luz do novo dia começou a surgir, Davi despertou com uma certeza renovada. Ele convocou seus homens e diante deles declarou: "Hoje observei o Senhor nos guiar." Às vezes, o Senhor nos apresenta uma luta não apenas para testar nossa coragem, mas para revelar sua glória e destruir todo o mal. Mais uma vez, os espiões foram enviados para observar Saul e seu exército. Após horas de vigilância, retornou um homem alertando-os de que a emboscada não estava preparada apenas da maneira que pensavam. Eles se dispersaram pelo vale, mas dentro da confusão há um homem que se destacou: Abner, o chefe do exército de Saul. Ele resolveu dividir seus homens, achando que a nossa segurança estava comprometida. Davi, percebendo as palavras do espião como uma direção divina, rapidamente formulou um plano. "Nós iremos atacá-los sem que saibam. Quando a escuridão se aproximar e a confusão reinar, lançaremos um ataque rápido e decidido." A determinação reinava no coração de Davi e de seus homens, e resultou em um fervoroso clamor a Deus. A batalha começou ao anoitecer, e o som de ferros se chocando encheu o ar. No calor do confronto, Davi e Abigail, separados por grandes distâncias, sentiam a presença do Senhor, embora não pudessem ver um ao outro. Davi lançou-se à batalha com o poder da fé, e os homens se mostravam valentes, lutando por sua causa e por suas crenças. Divididos em suas táticas, estavam prestes de uma vitória que não podiam esperar. Davi lembrou-se da visão que teve e em seu coração afirmava: "Este é o momento da justiça do Senhor. Diga-me, ó Deus, como a tua mão trará juízo sobre o ímpio." E à medida que a noite prosseguia, o caos reinava entre as fileiras de Saul.
No meio da confusão, uma mensagem de esperança começou a se espalhar pelo campo. As tropas de Saul estavam se desintegrando frente à determinação dos homens de Davi. Abigail, observando a batalha à distância, começou a sentir um impulso inexplicável dentro dela. Era como se as palavras do Senhor a guiavam, revelando um segredo profundo. O que eu inicio, nenhuma força humana poderá interromper. As luzes da batalha refletiam a vitória divina iminente e sua fé se acendeu em cada palavra de adoração. O milagre estava prestes a se manifestar, e enquanto o campo de batalha ecoava com gritos de guerra, algo inesperado ocorreu. Uma sombra se movia por detrás de Davi, levando consigo um mistério que poucos poderiam imaginar. A conexão entre eles, a fé inabalável que partilhavam, estava prestes a ser testada de maneiras que nunca esperaram. Que plano soberano de Deus estaria se formando entre as lutas, e como o resultado dessa batalha moldaria o futuro de Israel? A resposta espreitava no horizonte, e a luta por justiça ainda não tinha alcançado seu clímax. Com o clamor da batalha ecoando na escuridão da noite, Davi usou sua adrenalina e coragem como arma para enfrentar aqueles que o perseguiam. Cada movimento que fazia era guiado por uma presença divina que parecia envolvê-lo e lhe assegurar vitória. Os gritos de seus homens ressoavam em uníssono, e enquanto os fazia avançar, Davi sentiu que uma força sobrenatural estava com eles. Ele confiava no que o Senhor havia prometido. Do outro lado, Saul e seu exército se mantinham confusos e divididos, se perguntando como um grupo tão pequeno podia trazer tanta destruição sobre eles. A primeira luz da manhã começava a se revelar, e entre os homens de Davi, a esperança brotava. A cada vitória, a cada batalha vencida, a importância de confiar em Deus se reafirmava em seus corações. Entretanto, longe dali, Abigail voltou sua atenção ao Senhor, buscando respostas enquanto a batalha prosseguia. Em sua mente, perguntas sem resposta giravam. Como poderia Deus estar em meio a toda essa confusão? Como poderia a vitória de Davi se cumprir? O Senhor, que conhecia sua dor, começou a sussurrar ao seu coração novamente. Abigail, há poder em tua intercessão. Contemple a meus planos, pois a tua fé será um instrumento de transformação. Com uma voz embargada e quebrantada, ela dedicou seu ser ao propósito divino. A preocupação diminuiu ao deixar que o Deus de Israel fluísse por suas veias. A certeza de que estava sendo guiada por sua mão fez com que sua alma se aquietasse diante de tamanha agitação. No campo de batalha, o pânico começou a se espalhar entre as tropas de Saul. A estratégia de Davi havia dado frutos. Abner, percebendo a desordem crescente, buscou reinar sobre a confusão, mas suas tentativas eram infrutíferas. Davi e seus homens, galvanizados pela mão de Deus, aproveitavam cada momento para conquistar os opressores. A conexão divina se tornava palpável, um fogo ardente que os impulsionava a lutar como nunca antes. Naquele momento decisivo, Abigail tomou uma decisão. Ela desejou estar com seu povo, não somente observando de longe, mas lutando com eles em adoração. Com um coração valente, começou a articular um plano próprio. Se a luta é pela justiça, que eu também seja um instrumento nas mãos do Senhor, pensou. Ela sabia que poderia oferecer inspiração e força a Davi, e isso se tornava seu grande desejo. Entretanto, quando aquela ideia se solidificou, o que ocorrerá com seu marido Nabal, o homem que a desprezava e a oprimia? Abigail decidiu confiar que Deus, em sua soberania, havia trazido sua atual situação por uma razão maior. A urgência a levou a interceder, não só pelo marido, mas por ultrapassar um muro de amargura construído antes. Ó Senhor, Tu conheces as armadilhas do coração humano. Liberta-me da amargura e traz a transformação que só Tu podes proporcionar, clamou.
Enquanto continuava em oração fervorosa, uma brisa suave começou a soprar sobre o vale, levando as vozes da batalha a ecoar distante. Neste momento, um mensageiro apareceu, trazendo notícias que poderiam mudar o curso das vidas de todos os envolvidos. Davi e seus homens prevaleceram, a vitória já é do Senhor. A nova espalhou-se como um fogo pelo campo, e a celebração começou a triunfar em meio à desordem. Mas, em meio à euforia, uma pergunta pairava no ar. O que aconteceria a Nabal? A mão de Deus poderia também ser estendida a ele? A esperança e o temor se entrelaçavam, e o desfecho se tornava mais sombrio. Naquela manhã iluminada, uma nova oportunidade havia surgido para Abigail, e não apenas sobre um homem. O povo que havia enfrentado a opressão começava a acreditar na transformação. O que o Senhor estava preparando não somente para Davi, mas para toda a nação de Israel. Assim, o mistério divino continuava a se desvelar, e o plano soberano de Deus transcendia a guerra. Quando a verdade for revelada, testificará a justiça de Deus, mas que outros caminhos ele ainda terá a nos mostrar? O desfecho ainda estava por se revelar, bem como o destino daqueles que permaneceram fiéis. Enquanto a luz do sol se erguia sobre o horizonte, uma calma sobrenatural começava a preencher o coração de Abigail. O eco distante da batalha gradualmente se dissipava, e a alegria do povo começava a se manifestar em cânticos de louvor ao Senhor. Mas, com essa alegria, a inquietação a respeito de Nabal permanecia como uma sombra em sua alma. Senhor, eu clamo por ajuda, implorava Abigail. Ela sabia que a vitória do Senhor era também um reflexo de sua graça, e que essa graça era exatamente o que Nabal não merecia. Sua mente vagava entre a justiça e a misericórdia de Deus, e a luta interna parecia intransponível. Como posso entender a tua intenção para com ele? O que queres que eu faça? Naquele instante, uma visão surgiu diante dela. Um campo de trigo, maduro e dourado, porém, uma parte dele estava envenenada por pragas. A cada dia que passava, a realidade de Nabal a sufocava, assim como as pragas sufocavam as plantas. As palavras e ações dele têm produzido desolação. Mas, Senhor, será que ainda há esperança mesmo para os que caminham na amargura? As palavras que Deus lhe sussurrava ao coração começaram a se intensificar. Até mesmo em meio a pragas, há um remanescente que pode frutificar. Crê em meu poder transformador. Determinada a não sucumbir ao desespero, Abigail se levantou. Era tempo de agir, mas sua ação não seria um conflito de carne e sangue contra seu marido. Ela buscaria a transformação através da verdade e da intercessão. Algo dentro dela começou a despertar, uma presença ardente que a guiava a enfrentar não apenas o próprio Nabal, mas também o espírito que o dominava. Se a minha intercessão pode salvar vidas, eu não hesitarei, pensou Abigail com fervor. A batalha em seu coração se tornava uma chama de determinação, e enquanto ela se movia, sentia que o próprio Deus a sustentava com uma força invisível, mas palpável. Enquanto isso, Davi, já vitorioso, planejava suas próximas ações. Ele havia se tornado um símbolo de esperança para Israel, mas sua mente se voltou à satisfação de trazer o que estava perdido ao que não sabia ser preciso. Ele sonhava em unificar o reino de Israel, mas não disfarçava a preocupação pelo que ainda estava por vir. Este reino será edificável apenas se cada coração for transformado, murmurava. A tranquilidade se estabelecia, mas as intercessões de Abigail ressoavam no céu. Em sua jornada, ela buscava o santuário do Senhor. Em sua mente, ela sabia que precisava buscar o coração de Deus como nunca antes. Que seu plano seja revelado para mim, pois eu confio que há uma libertação a caminho. Na ausência de Nabal, seus servos assistiam intrigados à transformação de Abigail.
Ela tornava-se uma líder entre eles, uma luz em meio à escuridão. Se o Senhor nos deu a vitória, então devemos preparar nosso coração para a mudança, mesmo que isso signifique enfrentar nosso próprio pavor, exortava a todos, enquanto a mão do Senhor se movia. Entretanto, o silêncio sombriamente pesado de Nabal se tornou opressor. Sua ausência não era meramente física, mas manifestava-se como um peso em seu lar e na vida de Abigail. Ele, que sempre desprezou o que era mais valioso, agora era um espectro solene que não poderia mais ser negligenciado. Nabal, agora infeliz e preso em sua própria amargura, se tornara ciente da diferença que a presença de Abigail havia causado em sua vida. A mão de Deus já havia começado a operar. Mas o que se seguiria? O que o Senhor estaria prestes a fornecer àquele que recusara sua graça? Quando a verdade se manifestar, o entendimento virá à luz. Refletiu Abigail enquanto o sol começava a baixar no horizonte, os raios dourados tomando as nuvens. Ela celebrou a vitória de Davi e a possibilidade de sua própria vitória em Cristo. Por fim, ela sentiu que um novo caminho se abria. Com fé renovada, proclamou em oração: Senhor, seja feita a tua vontade, que Nabal seja testemunha do teu milagre transformador. Assim, o desfecho se tornava cada vez mais claro. Um plano soberano de Deus estava se desenrolando diante deles. E o céu, imenso e aguardando, contava os dias para o cumprimento de sua promessa. No coração da batalha, a esperança se acendia e os caminhos de transformação aguardavam os que permanecessem fiéis. O que Deus ainda tinha reservado para aqueles que se voltavam a Ele? A resposta estava prestes a ser revelada, e a história de Abigail apenas começava. A brisa suave da manhã trazia uma nova esperança, e enquanto Abigail observava a luz do dia se espalhar, a confirmação de seu propósito se tornava cada vez mais palpável. O calor do sol parecia aquecer não apenas o ar, mas também seu espírito inquieto. Ela sabia que aquela era uma manhã não apenas de renovação, mas de transformação. Ah, Senhor, que o teu plano seja consumado, exclamou em espírito, enquanto se preparava para enfrentar Nabal. A intercessão que ela tanto buscara agora parecia moldar-se em frutos prontos para serem colhidos. Abigail lembrou-se das palavras sussurradas a seu coração. Até mesmo em meio à amargura, tu podes gerar esperança. Naquele dia, enquanto o povo celebrava a vitória, as notícias de Davi se espalhavam como um incêndio. Homens e mulheres de Israel se reuniam em adoração, testemunhando a grandeza do Senhor. Entretanto, na casa de Nabal, a atmosfera era diferente. Ele permanecia imerso em sua própria escuridão, cercado por seus servos que compartilhavam olhares de preocupação. Quem poderá salvar Nabal da sua própria teimosia? Murmuravam deles, sentindo a opressão que emanava do seu senhor. As palavras se espalhavam e um clima de tensão pairava no ar. Enquanto isso, Davi preparava-se para retornar à sua fortaleza e pensava em Abigail, em sua coragem e graça. Lembrou-se do pedido de ajuda que ela fizera, implorando por justiça. Quão profunda é a amargura que habita em Nabal, pensou Davi. Deus, concede a ele um encontro verdadeiro contigo, pois há grande necessidade nesta casa. Naquela manhã, Abigail decidiu que o momento determinará a ação. Com coragem como seu manto, ela subiu na jumenta e partiu ao encontro de Nabal. Era um gesto não apenas de amor, mas de obediência divina, algo que poderia mudar o curso de suas vidas. Em seu coração, fervia o desejo de interceder por seu marido, levando-se ao silêncio quebrado pelo clamor de sua alma. Ao chegar, ela viu Nabal sentado à mesa em sua estabilidade autossuficiente, cercado por comida e bebida, mas vazio em seu interior. Ela se aproximou, encontrando a coragem em cada passo que dava. Nabal, meu esposo,
começou com uma voz suave, mas firme. Um novo dia chegou. A mão do Senhor se move em nosso favor e em todo Israel. Não carregue a amargura que destrói o nosso lar. Deixe que a luz do Senhor entre em nosso coração. A expressão de Nabal se tornou fechada, como uma rocha endurecida. O que você sabe sobre meus sentimentos? Você sempre foi um enigma, Abigail. O que importa me aguarda aqui, e não em palavras vazias. Mas a determinação de Abigail não vacilou. Em sua intercessão, sentiu que era como uma onda do mar, se levantando para confrontar uma tempestade. Tua amargura não é um bastão, mas uma prisão, disse ela com compaixão. Senhor, não permita que o orgulho fale mais alto do que a verdade. Nesse momento, um silêncio pesado caiu sobre eles. Uma batalha invisível se desenrolava, e Abigail sentiu o espírito de Nabal se contorcer. Era puro desespero, escondido atrás de uma fachada de desprezo. Deus não está fadado a apenas nos deixar em meio à tempestade. Ela continuou com fervor crescente. Nabal, há um plano de restauração. Permita que a sua misericórdia te alcance antes que o dia passe, antes que seja tarde demais. Por um breve instante, Nabal hesitou. A luta interna prestes a transbordar parecia imensa. Contudo, o orgulho e a amargura começaram a entrar em colapso ante a vontade de Deus, que não podia mais ser ignorada. Naquele momento, Abigail entendeu que o Senhor estava prestes a revelar o verdadeiro coração de Nabal, uma transformação que se desenrolaria de acordo com seu tempo. Em meio a incertezas, o Espírito Santo trouxe uma certeza a Abigail. A interação deles poderia ser o catalisador para que a graça do Senhor se manifestasse de forma poderosa. E assim, enquanto os dois se encaravam, as portas do céu pareciam se abrir e as vozes de anjos ecoavam em harmonia, esperando pelo desdobrar do plano divino. Mas o que Nabal escolheria fazer? O que estava reservado em seu coração para a hora da decisão? O mistério da divina intervenção aguardava no horizonte, com as experiências de redenção prestes a iluminar suas vidas. O que o Senhor estava prestes a revelar os deixaria sem palavras, transformando o que uma vez foi escuridão em luz radiante. Abigail sentiu o peso da expectativa pairando entre ela e Nabal, como se o ar estivesse carregado de uma carga elétrica que prenunciava mudanças profundas. O silêncio entre eles parecia estender-se, cada segundo pesado, com a possibilidade do que poderia ocorrer a seguir. A determinação em seu coração pulsava com uma força que ela sabia ser sobrenatural, um impulso de fé que vinha diretamente do Senhor. Nabal, não sou apenas sua esposa, mas uma serva do Deus Altíssimo, começou Abigail, suas palavras fluindo como água viva. Estou aqui, não para acusá-lo, mas para implorar por sua alma. Há um caminho de misericórdia e redenção preparado para você. A expressão no rosto de Nabal começou a mudar, como se uma luta interna estivesse se desenrolando dentro dele. Ele, um homem que sempre se orgulhara de estar no controle e de nunca precisar de ninguém, agora encarava a vulnerabilidade de sua própria condição. A insensatez que o guiara havia gerado muitos frutos amargos, e Abigail percebeu que a semente da verdade começava a germinar em seu coração endurecido. Abigail, ele disse, a voz embargada, não sei se posso mudar o que o mundo espera de um homem como eu. Sua frase ficou presa na garganta, como se uma barreira invisível estivesse a impedindo de se abrir. Ele olhou para o chão, como se a terra soubesse de sua vergonha. Com o coração repleto de compaixão, Abigail se aproximou mais, inclinando-se levemente para olhar nos olhos dele. Nabal, a grandeza de um homem não se mede pelo poder ou pela riqueza que possui, mas pelo amor que dá e pela verdade que vive. O Senhor não olha para as aparências, mas para o coração. Deixe ele trazer luz onde só há escuridão.
À medida que as palavras de Abigail penetravam as defesas de Nabal, algo começava a mudar dentro dele. Era como se um raio de luz tivesse rompido a dura camada de gelo que envolvia sua alma. Ele sentiu a fragilidade de sua posição e as sombras do seu passado começavam a se dissolver na luz da graça. Nós somos como um campo, Nabal, continuou Abigail, sua voz suave mas firme. Podemos ser invadidos por pragas de amargura ou florescer em graça. Somente a escolha de permitir que Deus trabalhe em nós poderá trazer alegria verdadeira e redenção. A batalha interior de Nabal agora era visível em seu olhar. Suas mãos tremiam levemente. Ele respirou fundo e, por um momento, parecia que toda a sua resistência estava prestes a cair. Contudo, a sombra do orgulho ainda lutava contra a luz da verdade. Eu não sou digno, Abigail, ele murmurou, quase como se o peso de seu passado fosse intransponível. A intercessão dela havia aberto uma porta, mas Nabal ainda hesitava em atravessá-la. Abigail percebeu que era hora de um ato audacioso. Nabal, que nossas vidas sejam um testemunho do que Deus pode fazer. Deixe que sua misericórdia penetre o seu coração. Estou disposta a orar por você até que a sua transformação se completem. Nesse momento, o Espírito do Senhor moveu-se. Abigail, com a força e a graça que só ele pode conceder, se ajoelhou aos pés de Nabal e clamou: Ó Senhor, que a transformação alcance Nabal neste instante, que a luz da tua verdade ilumine cada canto escuro do seu ser. Liberta-o das correntes da sua amargura e prepara um novo caminho para nós. Nabal viu sua esposa, não como o objeto que desprezara, mas como uma intercessora genuína que falava o coração do pai sobre ele. Algo dentro dele começou a quebrar. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, um sinal de que a dureza do seu coração estava se desvanecendo. Eu não sei se sou capaz, Abigail. Ele finalmente confessou, a voz embargada pelo peso da revelação. O Senhor é capaz, Nabal. Deixe-o entrar. Ele pode te libertar. Nunca é tarde demais para voltar e ainda há tempo para o arrependimento, insistiu Abigail, mantendo seus olhos fixos nos dele, tentando acessar o profundo abismo que havia se estabelecido entre eles. A pequena flama de esperança acendeu-se em Nabal, e o eco de seu orgulho começou a desmoronar. Ele finalmente disse: Eu não sei o que fazer, mas a sua fé é algo que eu não consigo ignorar. Assim, na presença da luz divina, o cenário mudava. Era como se o céu se abrisse e uma nova perspectiva se revelasse tanto para Abigail quanto para Nabal. Enquanto eles se olhavam, a realidade do que Deus podia fazer em suas vidas começava a ressoar em suas almas. Nabal, confie na graça do Senhor, Abigail exclamou, quase sem conseguir conter a emoção. Deixe que ele te transforme e juntos veremos o milagre acontecer na nossa vida. E como se a própria verdade estivesse invocada, Nabal, confrontado com o amor e a misericórdia, finalmente abriria seu coração, dando o primeiro passo em direção à libertação e ao novo futuro que os aguardava. Mas a pergunta se fez ecoar nas entrelinhas de suas almas. Estariam prontos para aceitar a transformação que estava se formando diante de seus olhos, e o que o Senhor ainda revelaria a partir daquele instante. A resposta divinal estava prestes a se desdobrar em desafios e vitórias que redefiniriam suas vidas.